Está começando mais um episódio do podcast Conversa com o Servidor, onde você, servidor, tem voz. Um podcast que divulga as notícias, as atividades e as campanhas do Sindicato dos Servidores de Concórdia e Região. Ouça e participe do podcast. Olá pessoal, estamos iniciando mais um podcast aqui, o primeiro desse ano, né? O podcast Conversa com o Servidor, né? O nosso podcast aqui para conversar com o nosso servidor, e hoje temos assunto especial, não é mesmo, Mariana? É isso aí, nós demoramos um pouquinho para iniciar as gravações do podcast este ano, porque a gente está em processos de várias situações, né? Processos de negociações coletivas em vários municípios. Estamos no processo de fazer assembleias dos municípios, construir pauta de negociação, enviar para o município, fazer a negociação. Então, estamos bem assim sobrecarregados, né? Mas hoje a gente achou importante vir conversar com vocês sobre o assunto que a gente vai conversar hoje aqui no podcast, né? Exatamente, né? A gente inicia assim essa série de podcasts, né? Nossa ideia é voltar eles aí ativa, né? A gente vai vendo conforme a necessidade. Hoje, vamos ver quando vai ser lançado esse programa, mas a gente está gravando ele aqui no momento que a gente recebeu o plano de cargos e salários, né? Aqui do município de Concórdia. Então isso era uma demanda de muito tempo, né? E esse plano, assim, bastante servidores estão em dúvida, né? Como a gente, acho que o primeiro ponto aqui é a gente esclarecer que o sindicato foi apresentado hoje junto com os demais servidores, né? Junto com quem teve conhecimento. No momento que nós recebemos esse plano de cargos e salários, quase que imediatamente, assim, acho que 5 minutos depois a gente divulgou em todos os grupos, né? A gente vai mostrar aqui também para vocês que estão assistindo, tá? Como visualizar esse plano, como tentar compreender, né? A gente vai olhar ele junto. A gente não conseguiu ler ainda o plano, né? Ele são vários anexos ali, mas o plano principal, assim, são 229 páginas, né? A gente já encaminhou para o nosso jurídico, já encaminhou lá para o nosso economista da federação e, assim, né, nos pediram pelo menos, né, 1 ou 2 semanas para fazer as análises, né? Então a gente vai explicar um pouquinho do trâmite, como vai funcionar os próximos passos, tá? Na verdade, eu acho que é bom deixar um pouco mais claro, né? A gente teve acesso ao projeto de lei na íntegra quando ele foi protocolado na Câmara de Vereadores. Então, até então, a gente sabia mais ou menos algumas informações, assim, por alto, né? Mas o projeto mesmo, com todos os cargos, com tabela salarial, com as novas redações, né? A gente só teve acesso na tarde de hoje, dia 29 de fevereiro, último dia do mês de fevereiro, onde a gente conseguiu pegar ele na mão, né, assim, e dar uma olhadinha, né? Então a gente ainda não conseguiu fazer uma análise minuciosa. A gente teve bastante gente que ligou, me mandou mensagem, né, assim, tirando algumas dúvidas, mas nem nós, né? A gente também ainda não conseguiu parar, sentar, folhear com calma e fazer uma análise um pouco mais profunda. Então o podcast de hoje é mais mesmo pra gente explicar, né, como que vai funcionar a tramitação na Câmara, explicar mais ou menos como funciona o corpo ali do texto da lei, né, mas detalhes maiores a gente também ainda não consegue dar porque a gente não fez essa análise, né? Exatamente, Maria. Então, assim, hoje, só para esclarecer um pouquinho como foi a data de hoje, né, nós fomos comunicados ali cerca de 20 minutos antes de acontecer, teve uma espécie de coletiva de imprensa, foi chamada a imprensa lá no gabinete do prefeito. Nesse momento, né, também acharam por bem chamar o sindicato dos servidores para fazer a apresentação junto para a imprensa e para o sindicato desse plano, né. Então, assim, a gente falou isso na Assembleia e repete hoje aqui, todos os ônus e os bônus, os créditos, né, quem se sentir muito bem contemplado por esse plano, que quiser fazer algum elogio, é para a comissão que trabalhou lá no plano e é para a empresa que fez esse plano. O sindicato participou no sentido de cobrar que ele fosse feito, né? Desde do acordo de anos atrás também, mas mais especificamente no acordo de 2022, continha lá uma cláusula para que se fizesse, né, esse plano de cargos e salários, e o sindicato cobrou que ele fosse feito. Agora a participação, o conteúdo, o que está no plano de cargos e salários, o sindicato teve conhecimento junto, né, agora teve acesso, como a Mariana colocou, e não participamos dessa montagem, né. Então a gente está aqui também, né, sem fazer mérito, né, quem lhe beneficia ou não, mas para explicar, para demonstrar, né, para tentar mostrar para os servidores entender, e é complexo mesmo, né? A empresa levou ali quase 2 anos, né, montando para construir, não é agora lendo uma vez, a gente estava falando, né, são 229 páginas e vão ter que ler mais de uma vez para conseguir pelo menos entender um pouco esse projeto, né?
Então a gente vai tentar mostrar aqui pelo menos o grosso dele, como é o acesso e tal, né? Para que a gente possa também deixar mais claro aí para quem está nos perguntando, né? A gente tentou gravar isso antes, né? Mas está uma demanda muito grande, né? As mensagens, chegou um momento que nós tínhamos 6 ligações ao mesmo tempo, tá? Então o que a gente quer colocar através desse vídeo? Que todos vocês que estão com dúvidas, que estão perguntando, que fizeram, né, leram o projeto de alguma forma, tem dúvidas, podem nos mandar essas dúvidas, tá? Isso a gente só também pede, nem tudo a gente sabe, algumas coisas a gente tem que buscar informações, né, junto com nossos órgãos, jurídico, economistas, enfim, né, mas no que a gente puder a gente vai responder dentro da possibilidade, dentro da demanda, né, e são 30, 40 mensagens por hora que a gente tem, né, então é uma demanda extremamente grande, né? Tem retorno aí para levar 15 dias às vezes, né? Mas dentro do possível a gente vai respondendo a todos, tá? Exatamente. Vamos lá. Vamos passar para a tela aqui e a gente vai falando um pouquinho, demonstrando o que está na tela, tá? A primeira parte aqui, né? Quando a gente enviou aquele primeiro link, por que a gente enviou esse primeiro link para todo mundo, né? Esse link que tem ali é o link da Câmara de Vereadores e que qualquer informação nova que a Câmara colocar ali como um parecer, né, os pareceres das comissões, o parecer jurídico que a própria Câmara vai dar e tal, então pode ser acompanhado por esse link, né? Ou alguma data de tramitação também, enfim, relacionada ao projeto também é divulgada, né, nesse link. A empresa, né, está previsto lá no contrato que a empresa vai fazer uma apresentação para os vereadores, né, então assim, acreditamos, a Câmara coloca quase tudo que é relacionado a esse projeto ali, deve constar ali também o convite, a data, quando tiver essa apresentação. Né? Inclusive, no contrato da empresa já está previsto, né, essa apresentação da empresa para a Câmara de Vereadores, e no corpo da justificativa do projeto de lei, né, a administração municipal pede que a Câmara envie 3 possíveis sugestões de datas para essa apresentação, né? Então, provavelmente também a gente vai, acredito, ter ciência, né? Então, aonde que estão essas informações que a Mariana falou? Aqui em todos esses arquivos, né? Aqui consta a mensagem, que também é bem importante, né? Aqui está a mensagem assinada pelo prefeito, né? Pedindo isso que a Mariana falou, das datas, das possíveis datas. Também aqui consta algumas justificativas, né? Do porquê disso, do porquê enviar esse projeto de lei. Enfim, tem todas as situações aí nesse link que a gente mandou, né? Aqui a assinatura do secretário, tem um impacto financeiro, né? Aqui ele apresenta a possibilidade mínima, né? Que é de 7 milhões e 600 mil ano, então é um valor bastante considerável, né? Podendo chegar aí a mais, até próximo de 10 milhões. Então aqui, por que a gente mandou esse link? Primeiro que algumas pessoas dizem, o link é complicado e tal, porque ele tem todas as informações, né? Aqui tem, né, a parte técnica ali, né, com os servidores ali da área técnica, a diretora fazendária assinando, enfim, o jurídico, né, dizendo, né, da legalidade desse projeto. Então tem tudo, mas a parte que, né, nos interessa, o que mais interessa aos servidores é o projeto, né, na íntegra ali, o projeto com as suas... Também foi enviado nos grupos, né, o pessoal solicitou o PDF ali para ficar mais fácil, né, foi enviado nos grupos do sindicato também o PDF com ali o projeto de lei, que o projeto de lei a princípio tem 19 páginas, as 19 primeiras é a lei em si, né, na íntegra, então aqui é bem importante você ler, você ver em qual grupo ali você pertence, né, então essa primeira parte da lei em si tem 19 páginas, e aí a partir disso são os anexos que entram ali, né, as tabelas de vencimento e demais informações dos cargos. Só para também avisar, a gente vai deixar também o arquivo em PDF disponível no nosso site. Então, lá na aba de Concórdia, né, quem quiser não tiver nos grupos ou não quer participar dos grupos, também vai estar disponível, a gente vai disponibilizar no nosso site também para vocês terem acesso. Exatamente, Marina. Então, assim, o que a gente vai fazer aqui? Vamos pegar como exemplo aqui, um cargo aqui, né, vamos pegar qualquer cargo aqui de exemplo, você tem que, né, se você quer saber ali o teu... Vamos pegar aqui secretário escolar, por exemplo, né? Vamos pegar algum cargo aqui, você quer saber aonde eu estou enquadrado, aonde está o meu cargo, né? Então, todos os cargos vão estar aqui nessa tabela, tá? Então, você vai pegar aqui e vai ver aonde está, né? Vamos pegar aqui secretário escolar, por exemplo, está na classe 6, tá? Então, a primeira informação que a gente localiza aqui o cargo, né? Nesse a gente está só utilizando para título de exemplo, né? Secretário escolar. Então, ele está na classe 6, né? Aqui é o grupo funcional, né, que é o grupo a qual pertence, também depois lá no texto da lei traz algumas informações importantes.
Aqui a quantidade, né, quantas pessoas estão, não estão ocupando, mas quantos cargos existem, né, qual a quantidade nesse cargo. Até quantas pessoas podem ser chamadas por concurso para esse cargo. Exatamente, esse aqui é a quantidade máxima, então são 35, né, nesse exemplo que a gente está utilizando, aqui a carga horária do cargo, né, são 40 horas, e aqui nós temos então as faixas de vencimento. Então, o que é essa faixa de vencimento? Isso é muito semelhante ao que a gente já tem hoje na lei. É praticamente igual, assim, Foi né? criado apenas um nível a mais, Isso. né? Então, hoje na Lei 572, que é a lei do antigo, aquela lá de 2010, que é do atual plano de cargos e salários, que vai estar em vigor até se esse novo for aprovado, né? Então, ele traz aqui as faixas, né? O nível 1 aqui é o nível mínimo exigido para você ocupar aquele cargo. Então, nesse caso da secretária escolar, por exemplo, é o ensino médio com magistério, né? Então, esse é o nível mínimo, né? Então, todo mundo que ingressar no cargo com esse nível mínimo vai estar no nível 1, né? E aí, assim, a gente tem as faixas da progressão aqui, horizontal, né? As faixas horizontais, né? Que aí é pela passagem de tempo, né? E cumprir outros requisitos que estão lá na lei. Cursos de formação, avaliação. Então, as letras, né, elas significam a progressão horizontal. Então, de 3 em 3 anos, a gente pode progredir horizontalmente com avaliação, cursos de aperfeiçoamento, né, e tudo mais. Então, as letras, elas significam isso, né, e é de 4 em 4%. Exatamente. Então, e hoje é importante, a letra que você está hoje, porque já é nesse sistema de letra, vai permanecer. Exatamente. Permanece, então você tem que olhar em qual letra você está. Lá na folha de pagamento tem essa informação, né? Mais ou menos no meio, ali na parte de cima da folha, próximo do teu local de trabalho, lá tem o teu nível, né? Então o nível e a letrinha ali onde você está. Então você pode, se tu não lembra, né? Você pode acessar ali. Hoje, quem já está na prefeitura, como essa tabela foi criada em 2010, o nível máximo é o nível E, né? Então você vai estar A, B, C, D ou E. Então, em um desses níveis, você vai estar já atualmente enquadrado, dependendo do tempo que você tem na prefeitura e se você acessou todas as progressões, né? Então, pessoal, basicamente isso. E aqui vai ter o vencimento, né? Então, você está atualmente, quando na tua próxima progressão, né, também vai estar o vencimento aqui. Você tem que ver isso. O nível 2 aqui, tá? Nas faixas de vencimento, então, na vertical, né? A progressão vertical que a gente chama, você pode acessar o nível 2 quando você progredir. Então, digamos nesse cargo que a gente está usando o exemplo de secretário escolar, que ele exige, né, ensino médio com magistério. Quando você fizer um curso superior, por exemplo, na área do teu cargo, você vai, né, ascender para a faixa do número 2. E quando você fizer uma pós-graduação, então isso é uma inovação, isso é uma coisa nova que tem, né, um acesso a todos os cargos, vão poder acessar pelo menos 3 níveis, né? Então, se caso você tiver ali já graduação, você com uma pós-graduação, né, nós vamos ainda ler o projeto na íntegra, tem uma questão de tempo, né, cumprindo ali, você vai poder avançar também, né, assim que tu concluir ali a tua pós-graduação, vai poder avançar também para o nível 3. Então, isso é uma inovação, um nível novo, né, de progressão. É isso aí. Eu acho que basicamente a gente sabe que é complexo, mas assim, a tabela ela não mudou muito o formato dela, né? A gente já estava adaptado a analisar ali o seu vencimento na tabela salarial, ela permanece basicamente da mesma forma, é muito tranquilo assim de visualizar, né? Outra coisa importante, Mariana, é que assim, às vezes eu cheguei aqui, as tabelas em si, elas começam na página 20, né, dependendo de como você abrir o teu arquivo, às vezes no celular é um pouquinho diferente, ele renumera, mas normalmente é na página 20, e aí lá na página 25 traz o quadro suplementar, né, o que é isso? É importante dizer que nenhum cargo foi extinto, né, alguns cargos entraram em EQV, né, que é extinto quando vagar. Então hoje a gente recebeu bastante, meu cargo foi extinto, eu perdi o emprego. Não, todos que estão, né, atualmente no quadro permanecem, têm direito à mesma progressão, né, têm direito a tudo. Tanto a vertical quanto a horizontal. Todos, né? Os demais, né, todos os benefícios da carreira. Anuênio, todos os benefícios permanecem, né, para quem está no cargo. O que acontece? Esses cargos que eles entram em EQV, né, que é extinto quando vagar, né, eles não são chamados novos servidores de concurso para esses cargos, né, então permanecem quem está e não são chamados. Então estão nessa outra tabela, né, que segue na sequência, ali a partir da página 25, também da mesma forma, tá? Tem ali atrás, né. Então, pessoal, a princípio, né, a grosso modo é isso. Logo na sequência ele traz também as atribuições, né.
Então é importante você procurar o teu cargo ali, né? Por isso que eles têm 229 páginas. Cada cargo, todos os cargos do município, eles vão ter ali a sua missão, os seus requisitos, a sua habilitação mínima, né? As atribuições que é bem importante, né? Quais são as atribuições, né? Então tudo isso está nas demais páginas, né? A princípio eu acho que é isso, né? É bem complexo, a gente vai falar um pouquinho da tramitação também, né? Esse vídeo se estendeu um pouco mais do que o normal, né? Porque o assunto é bem complexo, então como a gente estava falando, não é um projeto que demorou às vezes 2 anos lá, não é num vídeo de 20 minutos que a gente vai entender todo ele. E explicar também, é possível. É o básico, né? Mas novamente, se colocar à disposição, qualquer dúvida que o pessoal tiver, pode nos contatar, né? Fala um pouquinho do trâmite na Câmara, Mariana. Então, o projeto, né, ele foi encaminhado hoje pelo Executivo Municipal para a Câmara de Vereadores. Então, essa semana nós não temos sessões na Câmara, né? A próxima sessão vai ser no início da semana que vem. Então, esse projeto ele vai ser lido provavelmente na segunda-feira, né? Já tem, inclusive no link que a gente enviou para vocês, tem lá, né, que o projeto vai entrar na sessão, vai entrar oficialmente, né, a ser discutido na próxima segunda-feira. Depois disso, o projeto ele tem todo um trâmite legislativo para ser realizado, né? Ele tem que passar pelas comissões que envolvem o projeto, tem que passar por um parecer jurídico também. Então, vai demorar alguns dias ainda, né? Porque todos os vereadores, enfim, têm que analisar também o projeto dentro das suas comissões ali, né, e tudo mais. Então vai demorar alguns dias ainda para esse projeto efetivamente ir para votação. Lembrando também que tem essa apresentação da empresa para os vereadores, porque como vocês observaram, né, é um pouco mais complexo. Tem vereadores que, enfim, não estão habituados a essa questão de carreira no serviço público municipal, então precisam de um pouco também de auxílio para entendimento, né, enfim, da legislação. Né? Hoje, inclusive, quando foi nos apresentado, tinha acho que 4 ou 5 vereadores, sim, né? Uhum. Lá não sei como foi, se todos foram convidados, enfim, uma questão do município, né? Mas havia alguns vereadores lá e já tiraram algumas dúvidas, né? Uhum. Mas naturalmente por isso essa parte da empresa vai fazer a sua apresentação lá junto à Câmara de Vereadores. Acho que ali é uma oportunidade também de, se alguém tiver dúvidas, né? E a princípio é isso, pessoal, tem todo esse trâmite, né? A gente, para o projeto entrar em vigor, ele precisa ser aprovado até início de abril, então tem que ser sancionado para entrar em vigor esse ano, tem que ser sancionado até 6 de abril, tem essa data. Nós temos uma particularidade por ser ano eleitoral também, né? Então tem alguns prazos a serem seguidos, e para se conseguir aplicar ele nesse ano, ele precisa ser precisa tramitar todo o processo, né, até o final, enfim, de março, início de abril, né? Exatamente. Então a gente espera, né? A Câmara tem um mês aí para analisar, a gente acredita que no mês de março deve ser votado, né? Deve ser analisado, enfim, tudo que precisa também, né? Exatamente. Qualquer novidade a gente vai também colocando aqui. A gente vai avisando, né? A gente também vai acompanhar todo esse trâmite na Câmara, e a gente vai avisando vocês nos grupos também. Então, não se preocupem, né? Que a gente, conforme for tramitando e conforme as comissões também forem fazendo as suas análises e emitindo os pareceres, a gente também vai avisando a todos os servidores. Mas a princípio eu acho que seria isso, assim, a gente também vai começar agora a estudar o projeto um pouco mais com afinco, né, e calma também, para ver se tá tudo, né, enfim, ok, né, em relação à legislação, mas a princípio, pessoal, seria isso. Uhum. Fechamos então, encerramos o programa de hoje. Obrigado a todos que nos acompanharam. Tchau. Até a próxima. Você ouviu o podcast Conversa com o Servidor, uma produção do Sindicato dos Servidores do município de Concórdia e região. Este episódio está disponível nas plataformas de áudio e vídeo. E não esqueça de nos acompanhar nas nossas redes sociais.